interessante, galera, setores e funções. Para nivelar todo mundo, eu quero entender o seguinte, ó. Nós temos aqui 3 pontas. A primeira, né? A primeira ponta é aquela galera que está trabalhando, ou seja, está como CLT. Ou é um estagiário, um auxiliar, um assistente, um analista, supervisor, coordenador ou gerente. Essa estrutura acontece aí em todo tipo de empresa. Nas empresas menores, dificilmente você vai ver ali a posição, por exemplo, de gerente. Se for falar de um escritório, que seja, né? Normalmente o gerente é o próprio dono. É o que acontece nessa parte do meio, olha só. Você tem a ponta das donas de escritório, dono de consultoria, assessoria e planejadores financeiros. As pessoas que decidem arriscar, trabalhar por conta, né? Serem aí uma espécie de consultores autônomos. Você se encontra em alguma dessas situações? E a última são a galera que quer ir para a empresa grandona, banqueiro, ou virar tesoureiro de banco, ou trabalhar como trader de banco, ou trabalhar em empresas de capital aberto na bolsa. Então temos aqui 3 situações. Olha só, essa daqui é a estrutura padrão que você encontraria aí num setor financeiro. Você tem uma gerência financeira, abaixo da gerência geral, né, que seria um gestor geral. Você tem a área de controladoria e planejamento financeiro, e normalmente, quando a empresa é um pouquinho maior, de média para cima, ela separa em 2 áreas. Tesouraria, com contas a pagar e contas a receber, contabilidade com fiscal e custo. Professor, sempre vai ser assim? Não. Depende da empresa. Se for uma empresa pequena, e muitas vezes não tem nenhuma dessas áreas, todo mundo acaba fazendo tudo, né? Se for uma empresa muito maior, depende do orçamento que o gerente geral tem. Isso é interessante porque uma aluna lá do meu curso de formação em analista financeira essa semana perguntou para mim, professor, em relação aí aos controllers, né? Pode ter um controller que entre somente lá no financeiro e um outro na contabilidade? Pode, tudo pode. Depende do orçamento que a empresa dá para o gerente geral, para o diretor, né? Por exemplo, se você colocasse no iFood, o iFood tinha dentro da área financeira um cara que era responsável pela parte de banco de dados, estava dentro da área financeira. O cara era responsável pelo banco de dados e pelo sistema e respondia para o financeiro. Cada área tinha uma pessoa responsável pelo banco de dados e pelo financeiro. Isso dentro da estrutura lá do iFood. Olha que interessante. Tá vendo só? Isso dentro da estrutura do iFood. Ou seja, como que isso é possível acontecer? Com orçamento. Se você é, por exemplo, líder de uma empresa, os caras te dão um orçamento, você decide. Você quer contratar 3 analistas e um sênior, ou você quer 2 sêniors e um estagiário, ou você quer 2 sêniors e um de outra área para você não ter que ficar quebrando muita cabeça em esperar informações de outra área. Tudo depende do orçamento. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então essa daqui é uma estrutura básica. Agora vamos lá, em relação às funções, tá? O professor já vai falar se precisa ser formado ou não, como que funciona isso. Funções tradicionais do financeiro, só para nivelar todo mundo. Eu sei que tem muita gente aqui que já manja isso de trás para frente, já trabalha, mas eu não posso ser injusto com quem não entende. Eu preciso nivelar todo mundo. Funções do financeiro, porque todo mundo não, né? A grande maioria acha que trabalhar no financeiro é você fazer contas a pagar e contas a receber. Cara, trabalhar no financeiro não é somente fazer contas a pagar e receber. Quem foi o infeliz que falou isso? Eu fico bravo com esse tipo de coisa, porque faz com que muitas pessoas olhem o financeiro com maus olhos, na realidade, né? Acaba menosprezando o financeiro. Não é somente contas a pagar e receber, tem muita atividade dentro do financeiro, pelo amor de Deus. Olha só, você tem tesouraria bancária, o próprio contas a pagar mais contas a receber, contas a pagar, você tem sites, por exemplo, de call center. Hoje em dia as empresas já estão começando a terceirizar a ponta de cobrança, né? Quantas pessoas aí estão recebendo ligações desses escritórios de cobrança, estilo a Recovery, sabe? Que é uma das maiores do Brasil, que te liga, coloca até um robô para ligar para você, para te cobrar um título vencido. Ou seja, tem muita coisa para ser feita dentro do financeiro e até um nível mais automatizado. Você tem adiantamento de fornecedor barra clientes, né? Atividades em relação a isso, dependendo da empresa, tem uma pessoa responsável só por cuidar desse tipo de fluxo. Você pega, por exemplo, um Ambev da vida. Imagine o fluxo de pagamento e recebimento da Ambev. Já pensou?
O iFood lá, por exemplo, imagine o fluxo de pagamento de uma empresa dessa, né? Claro, quando a gente fala de uma empresa menor, essa área acaba não existindo. Claro, é a mesma pessoa que cuida de tudo, mas é só para vocês entenderem como as funções acabam aí trazendo possibilidades de trabalho. Rotina de compras. Em muitas empresas, o departamento de compras tem um gerente próprio, não tem nada a ver com a área financeira, mas isso não acontece em outras empresas, depende do quê? Da estrutura. A estrutura que o dono da empresa coloca, né? Então, é normal, se vocês encontrarem por aí, o departamento de compras, ou seja, uma pessoa responsável pela parte de compras, respondendo para a área financeira. E a parte de compras não é somente você ligar e comprar, tem muita coisa bacana para você fazer dentro da área de compras, muita coisa. Se você trabalha com aqueles sistemas mais complexos como SAP, por exemplo, cara, você tem que ter no mínimo 3 fornecedores para fazer a cotação. Tem muita coisa interessante. Tem estratégia tributária, porque dependendo do regime tributário que a empresa tá, você não vai poder comprar de qualquer outra empresa. Senão você não consegue tomar crédito. Tem muita coisa legal. E o professor gosta de falar sobre isso aqui. Eu tenho vários alunos que são compradores, né? Assim como eu tenho alunos que são faturistas. E eu dou todo aquele racional tributário para o aluno conseguir saber qual é o melhor tipo de planejamento financeiro que ele pode fazer, mesmo sendo somente responsável por compras ou por faturamento. Porque o planejamento financeiro, obviamente, envolve várias pontas, né? E falando em planejamento financeiro, está aqui. Planejamento financeiro estratégico. Planejamento financeiro estratégico tem, assim, inúmeras coisas que dá para você fazer aqui, tanto dentro das empresas quanto como autônomo. Orçamento empresarial, que é o famoso budget, né, ou forecast. Orçado versus realizado. Cara, tem empresas pequenas que não dão a devida atenção para esse cara aqui. Mas para pensar, se na nossa vida pessoal a gente estrutura orçamento, você sabe quanto você vai receber de salário e você sabe quantas contas você tem que pagar no mês. Não é possível que você não saiba, né? Fala a verdade. Não é possível que você não tá sabendo. Você vai ter que fazer o seu salário pagar suas contas. Ou alguma coisa vai ter que se responsabilizar por essa conta a mais. Aí vai vir um empréstimo, um cheque especial. Ou seja, você tem esse controle. Mesmo que ele não esteja totalmente controlado em muitas vezes. A empresa também não é diferente. E não importa o tamanho da empresa. Não importa se eu tô falando de um MEI ou se eu tô falando, por exemplo, de, sei lá, uma empresa, uma Azul Linhas Aéreas. Tem que ter um orçamento. E faz parte da estrutura do financeiro isso aqui. Então você faz o orçamento pro ano inteiro e faz as revisões mensalmente. Tem empresa que faz semanalmente tudo mais para ver quanto que cada centro de custo está gastando e se está estourando isso ou não. Gestão de fluxo de caixa direto, que é aquele caixa direto, é o que entra e sai. Isso aqui é um dos pontos mais importantes para mim dentro do financeiro. Galera, o fluxo de caixa, ou seja, o caixa da empresa, é um dos bens principais da empresa. Coloca na câmera para mim, por favor, mundo contábil. É um dos principais, né? Aí para pensar, né? Aquele adendo em relação ao que o professor falou, da galera falar que, o financeiro é somente contas a pagar e receber. Mesmo que fosse, cara, qual que é os bens mais importantes da empresa? Tirando o colaborador, né? Que muitas vezes não tem essa valorização toda. Quais os bens mais importantes da empresa? Vai, colaborador e o caixa. Empresas quebraram na pandemia porque não tinha dinheiro. O caixa faz as empresas pagarem o salário de um fornecedor, o salário, né, dos colaboradores e o valor que vai pagar para o fornecedor, obviamente, cara. O caixa é um dos principais bens da empresa. Sem caixa, a empresa não sobrevive. Ou seja, se a gente vai por essa linha de raciocínio, por que o assistente do contas a pagar e contas a receber não ganha muito mais que os outros departamentos? Falem para mim no chat que eu quero entender. Eu fico indignado com isso. Tem alguém aqui que trabalhou ou trabalha no contas a pagar e receber? Se você é o protetor do caixa da empresa, qualquer coisa que você fizer impacta diretamente o dinheiro da empresa. É diferente de outras áreas. Dependendo da área, se você faz alguma coisa errada, não tem um impacto direto no caixa. Às vezes é um impacto no sistema, atrasou o serviço do coleguinha do lado, algo do tipo. Agora você do contas a pagar e receber, dependendo do que você fizer, lascou. Impacta diretamente o caixa, cara. E aí, como que fica? Vai ter que ir atrás de estorno? Como que fica? Pagou um fornecedor errado, vai ter que ligar pra pedir estorno? Cara,
Você entende? Por que a galera que cuida do caixa não ganha muito mais? Eu não sei, não consigo entender, mas tem algumas justificativas para isso e isso é explicado através de automatização. O professor que vos fala, eu fui um dos responsáveis por implementar um sistema chamado Datos lá no iFood. O que esse sistema fazia? Ele basicamente reconciliava tudo e me trazia só a pendência. Em outras estruturas lá no iFood, por exemplo, não só no iFood, né, na Localweb também, duas empresas de tecnologia, basicamente todo o processo de contas a pagar e receber eram feitos por robôs, atividades robóticas. Não é um robô sentado lá e blá, 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 não, é um sistema, uma parada robotizada que ela te dá, né, o resultado muito rápido. Ela faz pagamentos, ela registra recebimentos e só te mostra uma pendência e uma conciliação. O que é uma conciliação? O professor Bruno Gomes que vos fala tinha que te pagar 20, te paguei R$19,50. O robô, né, o processo automatizado mostra que tá faltando 50 centavos. Você simplesmente vai lá, analisa e fala: professor Bruno Gomes meteu o doido. Pagou a menos, porque era no Pix. No Pix não tem essa, né? De você falar, atrasou 2 dias, tem multa e juros. O cara mete o doido, finge que nada aconteceu e paga o valor normal. Não é assim que funciona? O Pix é muito bom para várias ocasiões, mas também tem esse lado. Se você tem cliente que é caloteiro, vai acontecer esse tipo de coisa. Ele simplesmente finge que não viu a multa e juros, ele deixou vencer e ele faz o Pix do valor normal. Você vai ficar brigando com ele por causa de R$2, R$3,50. É assim que funciona. E o robô já mostrava isso. Ou seja, antes do robô, tinha um ser humano que fazia o processo de pegar o boleto. Aí pega lá a maquininha de código de barra, faz aquele negócio, aí sobe lá e paga, aí vai no sistema, extrai o arquivo KNAB de não sei o que, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. A partir do momento que colocou um processo robotizado, essa pessoa ficou sem essa atividade. Ela só tem 2 opções. Ou ela se reinventa, vai para o nível estratégico para fazer análise, ou ela é mandada embora. Eu já escutei, não vou falar da empresa que é, né? Mas o gestor falar, né, para a equipe dele, que a partir do momento que a equipe considerava que o maior ponto positivo deles era fazer algo que poderia ser substituído facilmente por um processo robotizado, a equipe não era válida para o departamento. Isso é muito sério. Porque esse cara, ele falou. Mas tem gestor que não fala, mas ele pensa. Ele não fala, mas ele pensa. Tem gestores aqui assistindo isso comigo. Você sabe do que eu tô falando, né? Você sabe. Você sabe muito bem que tem aquele colaborador que adora o operacional, mas de um jeito que ele fica horas e horas naquele operacional. Ele não tá se importando com nada do resto. Ele foca naquilo. E você também sabe que por menos do salário dele, você consegue implementar um robô para fazer aquilo que ele faz. E você fica numa saia justa. Mas aí vem o princípio da liderança, né? Você tá dando um toque para esse profissional, mostrando para ele que tem coisas mais relevantes que ele possa fazer e até mesmo para poder justificar o aumento do salário dele, cara. Porque ele precisa fazer coisas diferentes para justificar o aumento do salário. Galera, não é brincadeira, isso aqui eu vi na prática, cara. As meninas até choravam do departamento. Vocês não têm noção do que acontecia. Na época eu achava um absurdo. Falei, que absurdo. Que deselegante. Mas não... Cara, hoje olhando de fora, de tantos anos depois, né? Que não faz nem tantos anos assim. Mas eu vejo que no fim tinha uma realidade naquilo. Tinha uma realidade. Felizmente, cara. Enfim, né, fazer o quê? Coloca no slide pra mim. Então, só pra vocês entenderem como vai muito além do contas a pagar e receber. É aquele mesmo papo pra quem é de contabilidade, que se apegava muito a fazer a DARF, os famosos DARFeiros, que hoje são chamados de DASeiros, né, que faz DAS. Quem foca em somente fazer isso, esquece, né, não tem mais espaço no mercado. Tem que ir para um nível mais estratégico. Então, o professor falou aqui um racional de funções. Olha só, agora eu vou falar um pouquinho por tamanho de empresa. Olha que interessante. Eu não sei o tamanho da empresa que você trabalha aí. Eu também não sei se você está trabalhando. Mas eu vou falar um pouco de como deveria ser as situações aqui. Vamos começar pela PME? Pequena e média empresa? Pequena e média empresa.
Pequena e média empresa tem uma lei específica para ela chamada Lei 123, que todo mundo acha que é a lei do Simples Nacional, mas não é, é a lei das pequenas e médias empresas. O Simples Nacional é simplesmente uma possibilidade dessas pequenas e médias empresas não serem tributadas por um regime grandioso chamado lucro real. É só isso. Mas é a lei das pequenas e médias empresas. Pode colocar na câmera para mim, Mundo Contábil. Olha só. Galera, quais são as atividades do setor financeiro numa pequena e média empresa? A pequena e média empresa, galera, dependendo da estrutura que ela tem, que normalmente é enxuta, né? A mesma pessoa faz várias atividades, ou seja, a pessoa faz o contas a pagar e faz o contas a receber. E também faz cobrança. É ela que faz tudo isso, né? A pequena e média empresa dificilmente vai criar aquela estrutura de analista 1, analista 2, analista 3, aí vem o especialista. Aí depois especialista 1, especialista 2, especialista 3. Aí depois veio o coordenador ou supervisor, para depois em gerente. Essa estrutura parruda acaba não acontecendo muito. Tem algumas pequenas que acabam até tentando fazer igual, né? Só para justificar, sabe o quê? Um plano de carreira para a equipe. Pode colocar na câmera para mim, Mundo Contábil. Só para justificar um plano de carreira, né? Mas assim, não faz muito sentido. A mesma pessoa acaba fazendo tudo. Se você é de escritório aqui, de escritório de empresa pequena, você pode até me dizer aí como que tá aí na sua empresa, né, em relação a isso. Então a pequena e média empresa, ela acaba sobrecarregando o profissional da área financeira. Essa é a realidade, né? E as áreas mais estratégicas da pequena e média empresa estão diretamente vinculadas ao dono da empresa. Muitas vezes é o próprio dono que faz isso. Ele tem, sei lá, um coordenador em cada área que fala diretamente com ele e ele vai lá e toma as grandes decisões. Um assistente ou um analista júnior acaba não participando tanto disso, em muitas vezes. Isso na pequena e média empresa que tem a área financeira interna, né? Contábil, fiscal, DP, tudo interno. Não terceirizou para um escritório, é isso que eu quero dizer, entendeu? Da pequena e média. Aí a gente também tem uma outra estrutura, que é... Cadê? As microempresas, né? As microempresas, galera, para ficar mais fácil para vocês entenderem, são aquelas que são gerenciadas por escritórios de contabilidade. Sabe, as micro que estão lá, que estão sendo tributadas por um regime mais simplificado, que é o Simples Nacional, e não fatura tanto, é uma microempresa. Empresa pequenininha, às vezes, né? O tal do PJ, que foi ali abrir uma empresa para tentar fugir da tributação, e ele tem o fluxo dele cuidado por um escritório. Cara, qual que é o financeiro dessa empresa? Dificilmente vai ter uma pessoa responsável dentro da empresa dele pelo financeiro. Essa pessoa vai ser ele mesmo. Que aí é onde entra toda aquela analogia que os meus alunos que trabalham em escritório de contabilidade, tipo os alunos de contabilidade, que eles ficam bravos, porque o cara não passa documento, não passa extrato, não passa comprovações do que ele comprou, do que ele pagou. Então aí surge um grande problema nessas micros. A dificuldade de você ter o controle, o acesso à conta do cara. O fluxo financeiro do cara. E você precisa disso, né? Mesmo que o financeiro dele seja ele mesmo, esteja com ele mesmo, você precisa para fazer outras operações, como uma área tributária e uma área contábil, senão você não consegue. E aí surge essa grande dificuldade. Então, só para vocês entenderem esse cenário, tem alguém aqui de micro que é de escritório e cuida de microempresa? Cara, é surreal, né? Vocês sabem disso. Então, o que acontece em algumas empresas? Quando o cara percebe que ele começou a faturar um pouquinho mais, ele traz um Joãozinho para ser assistente financeiro. O Joãozinho é o único colaborador dele, além da área comercial, né? Essas pequenas empresas, microempresas, têm uma área comercial. Tem o Joãozinho, que cuida do financeiro e faz a ponte com os escritórios de contabilidade. Ou seja, seria obrigação do Joãozinho mandar os materiais para o escritório. O escritório tem ligação direta com o Joãozinho. Aí o que acontece? O Joãozinho fica ali passando extrato, passando movimentação. Isso nas micro que começam a crescer um pouquinho mais e sentiram a necessidade de ter um Joãozinho para cuidar do financeiro.
E normalmente o que acontece? O escritório de contabilidade vai lá e puxa o Joãozinho pro escritório, né? Fala, Joãozinho, tá sofrendo demais aí, né, cara? Surgiu uma vaga aqui, quer trabalhar no escritório com a gente? Não? Aí vai lá e puxa o Joãozinho. Ou acontece o contrário, né? A microempresa começa a crescer um pouquinho, aí tem ligação direta com o assistente, com o analista, com o coordenador de um escritório, né? E fala assim, pô, o cara faz um trampo legal, cuida legal da nossa empresa. Aí vai lá e faz o convite para ele começar a partir dele a área interna de contabilidade, de tributos, de finanças dentro da empresa. Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu entrei como estagiário e o meu plano de carreira, eu era estagiário do financeiro, numa multinacional chamada MCI Brasil, né? MCI Brasil, multinacional, tem 27 países, né? Era de fora, criou aqui a filial aqui, faz eventos enormes, desses gamers, sabe aqueles eventos de gamers, todo mundo vai fantasiado? É a empresa que eu trabalhava que fazia. O Rock in Rio, por exemplo, os caras que organizam, é uma empresa de congresso e evento. Eu entrei no financeiro e o meu plano de carreira era, né, internalizar a contabilidade, porque a estrutura que nós estávamos no Brasil, era terceirizada, era um escritório que ficava aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes, não sei se alguém conhece, aqui perto da praia. E eu era a ponta de ligação entre o escritório e a empresa. A contabilidade, de fato, ficava em Genebra. Ou seja, outra contabilidade, outro financeiro, ficava lá em Genebra e na Argentina. No Brasil, a contabilidade precisava de um setor contábil, eles acharam melhor focar somente no comercial e terceirizou. O meu plano de carreira era esse, era estruturar uma área parruda de controladoria e contabilidade, e eu acabei saindo antes da empresa. Saí antes. Na época eu estava entregando TCC, então isso pode acontecer. Isso pode acontecer com algumas pessoas, entendeu? E então, só para vocês entenderem essa diferença. Aí você tem o escritório de contabilidade, porque o próprio escritório ou de administração, a consultoria, ele também entra na questão de ser uma microempresa, né? Ele também entra nessa questão. E dentro do próprio escritório tem ali uma pessoa que acaba controlando as contas do escritório, né? Muitas vezes acaba sendo o próprio dono, né? O dono vai lá, ele que paga a folha, ele que faz todos os processos... reunindo os documentos, passa para ele, ele vai lá e faz o pagamento. Então, só para vocês entenderem essa analogia e como funciona aí o profissional financeiro dependendo da empresa. Pode mudar, óbvio, dependendo do tamanho, dependendo da estrutura, dependendo da empresa, pode mudar. Eu conheço escritórios hoje que tem uma estrutura extremamente parruda, totalmente fora do comum. Então, isso acontece, né? Podem colocar aí no slide Mundo Contábil. Então isso acontece muito, né? Acontece muito dependendo da estrutura da empresa.